Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Edivânia, da disciplina de Lógica para Computação, e hoje eu queria trabalhar com vocês alguns exercícios das unidades 1 e 2 do nosso livro, que seria a parte de Lógica Matemática e Teoria dos Conjuntos. Bom, para iniciar com Lógica Matemática, eu preparei alguns exercícios que vão envolver o uso de conectivos, né, como é que a gente faz a leitura, equivalência lógica de proposições que são escritas em sentenças na língua portuguesa. Antes, convém lembrar algumas coisas a respeito da condicional de duas proposições. Nós vimos que a leitura de uma condicional do tipo A, então B, é se A, então B. Essa proposição A aqui, ela é chamada de antecedente e a proposição B, aqui no caso, ela é chamada de consequente. Então, uma condicional da forma A, aí tem uma flecha apontando para B, ela é lida se A, então B. Vejam que qualquer forma, qualquer expressão que tem esse símbolo aqui, essa seta do condicional, então ela é lida como uma condicional. Se essa parte, então essa parte. Entretanto, existem outras formas de expressar essa condicional aqui da forma se A, então B. Essa leitura pode ser feita por uma dessas outras formas equivalentes aqui. Olha, nós poderíamos dizer A apenas se B, B quando ocorrer A. Vejam, o B aqui é o consequente. Então, falar que se A, então B, é equivalente a dizer B quando ocorrer A. E também é equivalente a dizer B sempre que A. Ou B segue de A, e que é a mesma leitura de B, C, A. Vejam que qualquer uma dessas escritas aqui, dessa forma, corresponde a condicional do tipo se A, então B, tá bem? Se tiver escrito dessa maneira, é condicional, se A, então B, e se tiver escrito por uma dessas outras maneiras aqui, também é essa condicional, se A, então B. Ok, relembrando essa maneira de escrever, agora vamos ver alguns exemplos que envolvem sentenças da língua portuguesa. Primeiro, eu quero dar a contrapositiva da seguinte proposição. O time da casa ganha sempre que está chovendo. Vejam, nessa leitura aqui, na leitura dessa frase, nós não estamos lendo a palavra ou o conectivo se, então. Ele não está escrito na forma convencional da condicional. Entretanto, a gente tem que fazer uma releitura dessa frase como uma condicional. O que significa dizer o time da casa ganha sempre que está chovendo? Nós podemos pensar naquelas formas de escrever a condicional. A sempre que B é uma outra forma de escrever a condicional. Se B, então A. Vejam que aqui eu escrevi de uma forma diferente que estava lá, tá? Eu estou lendo esse aqui agora, ó. A sempre que B. Significa, se eu tenho B, então tenho A. Logo, essa frase, essa proposição, o time da casa ganha sempre que está chovendo, é equivalente a essa escrita aqui, olha, ou a essa leitura. Se está chovendo, então o time da casa ganha. Veja, agora está na forma condicional que nós conhecíamos, no tipo se, então. Ficando na forma da condicional que a gente já tinha estudado, agora fica fácil escrever a contrapositiva, né? Como que nós podemos escrever a contrapositiva de uma condicional? Sempre que nós tivermos se P, então que, ó, nessa ordem eu estou escolhendo, estou chamando está chovendo de P, e o time da casa ganha, estou chamando de que. Então, essa sentença, se está chovendo, então o time da casa ganha, seria essa condicional. Olha, se P, então que. Não foi pedida a contrapositiva dela? O que é a contrapositiva? Como é que a gente faz a contrapositiva de uma condicional? Nós voltamos negando a condicional, né?
Então fica se não que, então não P. Vejam, volta negando. A contrapositiva, a forma de escrita dela é essa. Nega o consequente condicional, a negação do antecedente. Então, nós voltamos com a negação de cada uma das proposições. Aí a gente tem a contrapositiva. Então, se a condicional era se está chovendo, então o time da casa ganha, a contrapositiva vai ser se o time da casa não ganha, que é a negação dessa parte aqui, então não está chovendo. Então, essa escrita é a contrapositiva da sentença se está chovendo, então o time da casa ganha. Vale lembrar que nós já fizemos o estudo das equivalências lógicas e nós vimos que toda proposição condicional, sempre que nós tivermos uma condicional da forma se P, então que, ela é equivalente à sua contrapositiva, não que, então não P. Aqui eu só pedi para escrever a contrapositiva, nós escrevemos, ok, mas eu tenho que essa sentença e essa daqui são sentenças equivalentes, tá bom? Do ponto de vista da lógica, elas querem dizer a mesma coisa. Se está chovendo, então o time da casa ganha. Isso significa que se o time da casa não ganha, então não está chovendo, tá bem? Mas como pediu só a contrapositiva, ali está a escrita dela e o exercício está resolvido. O próximo exercício agora, eu quero considerar a seguinte sentença. Você pode acessar a internet a partir deste campus somente se você é um expert em computação ou não é um novato. E eu estou denominando as seguintes proposições. Vou chamar de P, essa proposição, olha. Você pode acessar a internet a partir deste campus. É uma das proposições envolvidas aqui na sentença, né? Vou chamar de Q, você é um expert em computação. Vejam que é uma outra parte aqui da sentença. Você é um expert em computação. E tem mais uma proposição simples envolvida que é você é um novato. Percebam que aqui, ó, não é um novato. Então, nós temos a negação dessa proposição, tá bem? Eu escolhi a R, você é um novato. Agora, eu quero traduzir essa sentença, que foi dada aqui no início, do português para expressão lógica. Ou seja, eu quero usar essas letras proposicionais, P, Q e R, e os conectivos lógicos e reescrever essa sentença na linguagem da lógica matemática. Como é que nós podemos fazer isso? Vamos observar a sentença, a forma que ela está escrita. Olha, você pode acessar a internet a partir deste campus somente se você é um expert em computação ou não é um novato. Quais são os conectivos envolvidos aqui? Nós vimos lá que a condicional, se A, então B, poderia ser lido A somente se B. Então, esse somente se significa que tem uma condicional aqui, olha. Então, aqui eu já enxerguei um conectivo que é condicional. Que outros conectivos aparecem? Veja, aqui apareceu o conectivo OU. Qual que é o símbolo do OU? Chapéuzinho aqui, virado, né? E eu chamei a proposição você é um novato de R. Só que aqui aparece você não é um novato. Então, apareceu um conectivo, que eu vou chamar de não. Então, traduzindo para a linguagem simbólica essa daqui, vermelho, a parte vermelha é a proposição P, a parte azul foi o que eu chamei de Q, olha, expert em computação, e R, você é um novato. Como que vai ficar escrita? P, então, Q ou não R. Então, olha, a leitura simbólica que nós fazemos, né, a tradução para a linguagem simbólica é se P, então Q ou não é. Tá bem? Aqui eu coloquei parênteses para fortalecer que primeiro a gente tem que resolver essa parte, mas ele é desnecessário porque pela ordem, né, dos conectivos, primeiro nós teríamos que falar essa parte, resolver não R, depois que ou não R, para por último fazer a condicional. A condicional é o conectivo mais forte e se aplica sobre toda essa parte. Então, traduzindo para a linguagem simbólica,
seria essa sentença matemática aqui, da lógica matemática, tá bem? Mais um exercício. Agora eu dou duas proposições para vocês. A proposição P, você dirige a mais de 60 km por hora. E a proposição Q vai ser dada por essa sentença. Você recebe uma multa por excesso de velocidade. Ok, sabendo que P e Q são dadas por essas sentenças em língua portuguesa, eu quero escrever as seguintes proposições usando essas letras proposicionais P e Q e os conectivos lógicos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma frase em língua portuguesa e eu quero fazer a tradução dela para a lógica matemática, tá bem? Então, lembrando aqui quem são P e Q, vamos ver a primeira frase. Você dirige a mais de 60 km por hora, mas não recebe uma multa por excesso de velocidade. Quais são os conectivos envolvidos e onde estão as proposições aqui? Você dirige a mais de 60 km por hora é a proposição P. Mas, o que eu posso ler esse mas? Mas tem o mesmo sentido que o E. Não recebe uma multa por excesso de velocidade. Você recebe uma multa por excesso de velocidade, nós chamamos de proposição que. Como tem um não aqui na frente, olha, tem o conectivo da negação. Então, como que fica escrita a tradução dessa frase para a sentença lógica? Seria P e não que. Olha lá a tradução dela. Então, em linguagem simbólica, essa frase é P e não que. Fizemos a tradução. Letra B. Você receberá uma multa por excesso de velocidade se você dirigir a mais de 60 km por hora. E agora, como que fica a tradução aqui? Você receberá uma multa por excesso de velocidade? Que proposição é essa? Proposição que. Você dirigir a mais de 60 km por hora é a proposição P. Que leitura simbólica que eu faço dessa frase? Que, se, P. Então, a leitura que eu faço disso, lembrando lá do primeiro slide, né? Se P, então que, é a mesma coisa que falar que, se, P. Então, essa sentença é equivalente, essa frase é equivalente. Se você dirigir a mais de 60 km por hora, então receberá uma multa por excesso de velocidade. A tradução é essa condicional aqui, olha. P, ou melhor, que, né? Aqui, apagando essa parte. Receber a multa é que se dirigir a mais de 60 km por hora. P. Essa expressão é equivalente a essa condicional, tá bem? Por isso que ficou P, se P, então que. Letra C. Se você não dirigir a mais de 60 km por hora, então você não receberá uma multa por excesso de velocidade. Não dirigir a mais de 60 km por hora. Vai ser não P. Então, olha lá, conectivo, condicional. Não receberá uma multa por excesso de velocidade. Não receberá a multa por excesso de velocidade. Não que. Então, essa sentença vai ser traduzida na forma se não P, então não que. Mais uma. Você recebe uma multa por excesso de velocidade. Que sentença que é essa daqui? Sentença que, não é? Mas você não dirige a mais de 60 km por hora. Qual conectivo é correspondente ao mas? Mas nós podemos pensar como e. Olha, você recebe uma multa por excesso de velocidade e você não dirige a mais de 60 km por hora. Então, nós vamos ter a sentença que e não dirige a mais de 60 km por hora, não P, essa parte daqui, né? Então, como que fica a expressão lógica? Que e não P. Então, vejam que aqui eu fiz tradução, fazendo a leitura em língua portuguesa. Eu decidi quem seria a proposição P e quem seria a proposição que.
Tendo em vista essas duas proposições que eu escolhi por esses nomes, aí a gente consegue fazer uma leitura dessa frase usando as letras das proposições e os conectivos lógicos. Então, nós precisamos identificar os conectivos para daí fazer a tradução da frase da língua portuguesa para sentença lógica, certo? Muito bom. Agora, mais um tipo de exercício que envolve essas de frases, né, de sentenças e equivalências lógicas. Eu escolhi uma agora de um concurso. Dizer que não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto é logicamente equivalente a dizer que é verdade que. Aí nós temos várias sentenças aqui para escolher. Uma delas é a correta. Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. Pedro não é pobre e Alberto não é alto. Pedro é pobre ou Alberto não é alto. Se Pedro não é pobre, então Alberto é alto. Se Pedro não é pobre, então Alberto não é alto. Muito confuso, não é? Na verdade, para a gente poder escolher qual é a sentença equivalente a essa. Então, antes de analisar as alternativas, vamos trabalhar no que é dado. Qual foi a sentença dada? Ó, vamos tentar traduzir para a sentença lógica, para a forma de notação de lógica matemática. Talvez fique mais fácil para a gente trabalhar ao invés de analisar sentença por sentença aqui, que pode confundir um pouco. Não é verdade que, vejam que tem uma negação aqui, Pedro é pobre e Alberto é alto. Vocês concordam que está negando essa sentença? Não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto. Essa sentença vai ser equivalente a qual? Então, eu vou tentar traduzir isso daqui para notação simbólica. Fazendo a tradução, olha, não é verdade, é uma negação, que Pedro é pobre e Alberto é alto. Vejam que eu traduzi para simbólica. Eu acho mais fácil de trabalhar. Vocês já podem fazer direto. Eu vou pensar aqui pela notação simbólica. Não tem a negação de uma conjunção? Nós vimos lá em equivalência lógica que existe uma lei que é chamada de Lei de De Morgan, que ela ensina como que faz a negação das conjunções e disjunções. Sempre que tem a negação da conjunção de duas proposições, a Lei de De Morgan fala, vai ficar a negação da primeira, negando e vai virar ou, e aí a gente faz a negação da segunda. Então, negar essa sentença, olha, fica não P, certo? É como se fosse distribuir aqui. Qual é a negação do E? Ou negação de A, não há. Quer dizer que não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto, é a mesma coisa, ó, é equivalente a falar Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. Aí basta procurar essa sentença aqui nas alternativas. Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. Aqui, ó, Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. Então, a sentença correta, equivalente a essa frase aqui, é a letra A, tá bem? Não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto. Isso significa que o Pedro não é pobre ou o Alberto não é alto. Então, vejam que eu tomei a decisão pensando aqui, olha, na lei de De Morgan, na equivalência lógica, né, de De Morgan. Vocês podem fazer direto, mas o raciocínio do fazer direto vai ser o uso da lei de De Morgan por trás, tá bem? Um outro exercício é considere verdadeira a seguinte afirmação. Se uma figura plana for um quadrado, então será um retângulo. Vamos analisar essa frase aqui em vermelho. O que a gente tem? Uma condicional. Olha, se, então. Então, nós temos duas proposições envolvidas. Qual que é a primeira proposição? A figura é um quadrado. Então, qual é a segunda? A figura é um retângulo. Então, está afirmando assim, se for quadrado, então é um retângulo. Com base nessa afirmação, é correto afirmar que se uma figura plana
não for um quadrado, então será um retângulo. Se não for um quadrado, então não será um retângulo. Se não for um retângulo, então não será um quadrado. Se não for um retângulo, então será um quadrado. Ou se for um retângulo, então será um quadrado. Percebam que as alternativas deixam tudo assim bastante confuso. Então, compensa novamente a gente olhar para a condicional que é dada aqui no início. O que nós temos por essa condicional? Se ela for um quadrado, então será um retângulo. Isso é verdade. Toda condicional não é equivalente à sua contrapositiva? Isso nós temos como fato, como verdade. Essa equivalência é verdadeira. Toda condicional é equivalente à sua contrapositiva. Qual é a contrapositiva de se que, então R? Vai ser se não R, então não que. Olha, se não R, então não que. Significa que falar que se a figura é um quadrado, então ela é um retângulo, é equivalente a dizer isso daqui. Se ela não é um retângulo, então não é um quadrado. Aí vamos procurar nas alternativas. Se não for um retângulo, então não será um quadrado. Olha, não R, então não que. E a alternativa C é a correta. Se for quadrado, então é retângulo. Consigo afirmar direto. Se não é retângulo, então não é quadrado. E é a única afirmação que nós conseguimos equivalente, né, direto da condicional, que é a contrapositiva dela. E geralmente as questões de concurso, elas pedem a equivalência, elas vão dar a resposta por meio da contrapositiva, tá bem? Então, mais uma questão aqui que envolveu a contrapositiva e equivalência lógica com a condicional. Mais um exercício de sentenças de lógica matemática. Se ler o manual e seguir as orientações, então fará a instalação corretamente. Mas a instalação não foi feita corretamente. Então, pode-se concluir que tenho que ler essa sentença e tentar chegar a alguma conclusão. Quando vocês tentarem resolver isso daqui, mesmo que vocês não percebam, vocês vão estar usando equivalências lógicas e regras de inferência. O raciocínio para tomar essa decisão da escolha da alternativa correta, né, o raciocínio correto será por meio das regras de inferência e das equivalências lógicas. Então, a gente vai ter que concluir uma dessas alternativas. Vamos pensar de novo. Se a pessoa ler o manual e seguir as orientações, ela vai fazer a instalação corretamente. Mas ela não fez a instalação corretamente. O que significa? Ela não leu o manual e não seguiu as orientações. Ela leu o manual, mas não seguiu as orientações. Ela não leu o manual ou não seguiu as orientações. Ela não leu o manual, mas seguiu as orientações. Qual dessas sentenças eu consigo concluir por essa afirmação aqui que a instalação não foi feita corretamente? Vamos pensar em tradução para a lógica matemática? Se ler o manual e seguir as orientações, então fará a instalação corretamente. Vejam que tem uma condicional, ó, se, então. E além disso, aqui na primeira parte da condicional aparece o conectivo e. Então, a gente pode traduzir, ó, se ler o manual e seguir as orientações, então a instalação vai fazer a instalação corretamente. Mas a instalação não foi feita corretamente, quer dizer que esse aqui não aconteceu. Tá bem? Ó, não foi feito corretamente. O que eu posso concluir? Se isso aqui não aconteceu, então esse aqui também não aconteceu. Então, vejam, se não foi feita a instalação corretamente, isso vai implicar que não M e O, ou seja, não, uma das duas coisas, né? A negação disso daqui, aliás, manual, não leu o manual e seguiu as orientações. Aconteceu a negação disso. Mas aí lembra, pela lei de De Morgan, qual é a negação de uma conjunção?
vai ser uma disjunção. Então, aplicando a lei de De Morgan aqui, olha, nessa parte, vai ficar não M, o E vira O, não O. Significa que se a instalação não foi feita corretamente, então a pessoa não leu o manual ou não seguiu corretamente as orientações. E aí basta procurar essa sentença aqui nas alternativas, olha. Então, se a instalação não foi feita corretamente, a pessoa não leu o manual ou, olha aqui o ou, não seguiu as orientações. Então, alternativa C, tá bem? Essa sentença é equivalente a essa expressão aqui, pelo fato de eu saber que a instalação não foi feita corretamente. Então, nós usamos aqui a ideia de contrapositiva e a lei de De Morgan para poder concluir. Vocês podem fazer com o raciocínio direto. Se a instalação não foi feita corretamente, então a pessoa não leu o manual ou não seguiu as orientações e já marca direto. Mas percebam que o raciocínio por trás foi esse daqui, tá bem? Vocês usaram lei de De Morgan, vocês usaram contrapositiva para poder resolver. Muito bem. Gente, a respeito de lógica matemática, como eu já fiz uma aula específica sobre tabelas verdades, então eu queria nessa parte aqui trabalhar mais os conceitos, né, de tradução, que às vezes confunde um pouco, né, tradução de sentenças da língua portuguesa para sentenças lógicas e também lembrar a parte de equivalências lógicas, principalmente da condicional com a sua contrapositiva. Toda condicional é equivalente à sua contrapositiva, tá bem? E agora a respeito de teoria dos conjuntos, que exercícios que eu gostaria de propor para vocês? Vamos lá. O primeiro exercício, eu apresento 3 conjuntos, A, B e C, eles são descritos por seus elementos, e eu queria que vocês representassem esses conjuntos em diagrama de Venn. Aqui eu já dou os 3 conjuntos com interseção. Por que coloquei já os 3 conjuntos aqui com a interseção? Se nós observarmos, olha, o conjunto A, todos eles são conjuntos de números naturais, né? Todos números positivos, inteiros, né? A partir de 0, então são números naturais. Os 3 conjuntos, olha, têm em comum o número 3 e apenas o número 3, certo? Eles não têm mais elementos em comum, os 3 ao mesmo tempo. Por isso que eu fiz interseção dos 3 conjuntos. Olha, o preto é o A, o vermelho é o B e azul o conjunto C. Se esse número 3 ele é comum aos 3 conjuntos, então ele tem que ser colocado, olha, nessa parte que é comum às 3 cores. Azul, vermelho e preto, que é a interseção dos 3 conjuntos. Então, o número 3, o elemento 3, vem aqui. Vamos olhar o conjunto A e B? A e B tem mais algum elemento em comum? Olha, A e B, além do número 3, tem também o número 5. Já tem o número 3 aqui. A interseção de A com B é o quê? Preto com vermelho. Como já tem o 3, só falta o 5, então o número 5 vai vir nessa parte aqui, olha. Aí fica a interseção de A com B, o 3 e o 5, mas o 3 tem que estar no C também, o 5 não. Por isso que o 3 ficou nessa parte com o azul e o 5 ficou fora. Olha, o 5 está com o preto, na interseção do preto e o vermelho, ele está fora do conjunto C. Conjunto B e C, o que mais que eles têm em comum? Tem o número 3 e tem o número 1 em comum. Mas o número 1 está somente em B e C. Então, olha, eu vou colocar o número 1 aqui, tá bem? Está no conjunto B, está no conjunto C, mas não está no A. Por isso que ele tem que ficar nessa partezinha aqui de fora. E o conjunto A e C, eles têm elementos em comum, além do 3? Vejam, o A e o C, eles têm o 2, né? O número 2, olha, está nesses 2 conjuntos. Então, tem o 3, que já foi colocado, e tem o número 2. Aí, o 2 eu vou colocar somente na parte de A e de C. Do B, não. O B ficou fora. Então, aqui, A e C tem o 2 e o 3 em comum. E os outros elementos agora? Agora, a gente termina de colocar os que são somente de A. Vejam, o 2, o 3 e o 5 nós já tínhamos colocado,
quer dizer que somente no conjunto A tem o 4 e o 6. Aí eu coloquei aqui ó, um ponto para 4, um outro ponto para 6. O conjunto B tem os elementos 1, que já foi, 3 também e 5 também. Então, o conjunto B tem apenas esses 3 elementos. Olha, não tem nenhum que é somente de B. E o conjunto C? Ele tem o 1, que já foi escrito, o 2, o 3, que já foram escritos, e o número 0. Então, o número 0, olha, somente do conjunto C. Por isso que foi colocado aqui embaixo, tá bem? Somente no C. Ele não pertence aos outros conjuntos. E essa seria a representação em diagrama. Se nós olharmos, olha, quem está no conjunto B? 1, 3 e 5. Quem está no conjunto A? 2, 3, 4, 5 e 6. Quem está no conjunto C? Conjunto azul, 0, 1, 2 e 3. Então, confere com a descrição aqui dos conjuntos. A representação está ok. Agora, eu quero determinar, vou determinar olhando para esse diagrama. Quem é o conjunto A menos B? O que é A menos B? Dos elementos de A, nós tiramos todos os elementos de B. Ou seja, A menos B são todos aqueles elementos que estão em A e não estão em B. Nós temos que tirar os elementos de B. Veja, o conjunto A é o preto. Tem todos esses números aqui. 2, 3, 4, 5 e 6. Mas eu tenho que tirar o que está no conjunto B. O que está no conjunto B? Olha, no conjunto B tem esses dois, que pega a parte vermelha. Então, o que sobra no conjunto A que não está no conjunto B? Sobra o número 2, o número 4 e o número 6. Esses aqui são os elementos do conjunto A menos B. Olha, estão em A e não estão em B, tá bem? E o conjunto B menos A? O que é B menos A? Do conjunto B, que é o vermelho, nós temos que tirar todos os elementos do conjunto A, que é o conjunto preto. O que está dentro do vermelho e está no conjunto preto? Olha, esses aqui também, o 5 e o 3. Tira isso aqui do conjunto B. O que sobra? Sobra só esse elemento aqui, ó, o número 1. Então, o conjunto B, tirando os elementos do conjunto A, sobra apenas o elemento número 1. Letra C. Agora eu quero fazer o conjunto, determinar os elementos do conjunto C menos a união B. Como eu vou olhar aqui no diagrama, se fosse olhando pela descrição dos elementos, nós faríamos a união de A com B primeiro, porque tem o parênteses, e depois do conjunto C, nós tiraríamos todos esses elementos daqui, tá? Olhando para essa representação, eu vou começar por esse parênteses aqui também. O que é A unido com B? São todos os elementos que estão no conjunto A ou estão no conjunto B. Então, a gente junta tudo, conjunto A com o conjunto B, todos os elementos. Então, olha, tem 1, 3, 5, 2, 4 e 6. Ok. Do conjunto C, eu tenho que tirar todos esses elementos que ficaram na união. Olha o conjunto C, o azul, tá bem? Tem que tirar tudo que está naquela união, ou seja, tem que tirar o 2, tem que tirar esse 3 e tem que tirar esse 1, que estão na união. Então, o que sobra? C menos esse conjunto que eu pintei, vai sobrar somente o elemento 0. Então, C menos a união B é o conjunto formado pelo número 0, é um conjunto unitário. E esse outro conjunto, quem são os elementos dele? A inter B menos C. Vamos fazer primeiro o que está entre parênteses, sempre, tá bom? A inter B. O que é A inter B? São todos os elementos que estão em A e estão no conjunto B. Quem está no conjunto A e no conjunto B? Olha lá, conjunto vermelho com o conjunto preto, interseção, o 5 e o 3. Menos o conjunto C. Desse aqui, ó, que eu marquei, que eu circulei, 5 e 3, eu tenho que tirar tudo que está no conjunto C. Quem que está no conjunto C? O número 3. Tira ele. O que vai sobrar? Vai sobrar o número 5. Então, A inter B, que seria o 5, 3, menos
o conjunto C, que é a parte azul, sobra somente o número 5. Então, esse conjunto é o conjunto unitário formado apenas pelo elemento 5, tá bom? Então, aqui eu quis mostrar como é que a gente pode fazer a operação de conjuntos olhando no diagrama de Venn. Eu vejo a representação dos conjuntos no diagrama e vou fazendo a análise aqui das operações, né? E consigo determinar o conjunto. Seria equivalente a fazer a interseção, apresentar aqui e depois fazer a diferença. Querem ver? A inter B, se eu fosse fazer isso aqui. Quem é o conjunto A inter B? É o conjunto formado pelo 5 e pelo 3, menos quem é o conjunto C? O conjunto C tem o 0, tem o 1, tem o 2 e tem o 3. Não estou fazendo a diferença? Então, vejam, desse primeiro conjunto, eu tenho que tirar todos esses números aqui. O que tiver, eu tiro. Tem que tirar o 0, não tem. Tem que tirar 1, aqui não tem. Tira 2, não tem. Tem que tirar o 3, ou o 3 tem. Então, eu vou tirar daqui. O que sobra nesse conjunto? Sobra só o número 5, tá bem? Então, vejam que é equivalente olhar no diagrama, assim como fazer olhando todos os elementos do conjunto, tá bom? Então, é uma forma equivalente alternativa aqui, olhando pelo diagrama. Então, essa seria a representação de A inter B menos C. O outro exercício agora, para a gente discutir um pouco a diferença entre o pertence e o contido. Eu dou um conjunto para vocês, que é o conjunto A. Olha a leitura que a gente faz. Formado por todos os números inteiros, tal que, esse símbolo aqui significa tal que. Todos os inteiros, tal que x é maior ou igual a menos 4 e menor do que 2. Ou seja, todos os números maiores ou iguais a menos 4 e menores que 2. Veja que pode ser igual a menos 4. Então, que números são esses? Tem o menos 4, que pode entrar, tem o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e o 2. Pode? O 2 não, porque olha, tem que ser menor do que 2. O 2 não pode. Então, esses aqui seriam os elementos do conjunto A, tá bem? Eu representei esses elementos dentro de um diagrama. Então, veja, tem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Todos os elementos de A. Esses são os elementos do conjunto A. Vejam como que eu represento um conjunto. Eu coloco uma chave para indicar o conjunto começou. Tudo que está dentro dessa chave são os elementos. Fechei aqui a chave. Então, essas chaves externas que ficam aqui indicam quais são os elementos que tem no conjunto. Aqui dentro podem ter números, pode ter letras, como pode ter conjuntos. Mas tudo que está dentro da chave externa, dessa chave externa aqui, vão ser os elementos do conjunto, que são esses representados aqui. Aí a gente vai classificar cada sentença como verdadeira ou falsa. Uma regra, uma dica para vocês. Sempre que perguntar se pertence, vocês vão procurar se existe uma cópia do elemento, do jeito que ele está escrito no conjunto, tá bem? Então, aqui está falando assim, perguntando. O 1 pertence ao conjunto A? Tem um número exatamente como ele está escrito aqui, ó. Tem uma cópia desse daqui lá no conjunto A? Tem esse número no conjunto A? Ah, tem, olha. Tem aqui, número 1. Então, ele pertence, ele está escrito desse jeitinho, desse jeito. Eu tenho que olhar se tem sinal, se tem parênteses, se tem colchete, o que que aparece. Do jeito que estiver escrito aqui, que está perguntando, eu procuro ele dentro do conjunto. O 1 está lá? Está aqui. Então, pertence. O número 3 pertence ao conjunto A? Tem esse elemento dentro do conjunto A, desse jeitinho? Não, não tem. Tem o menos 3, o 3 não. O 3 pertence? O 3 não pertence, é falso, tá bem? E agora a questão do contido. Esse símbolo de contido, a gente só pode usar quando tiver conjunto. Vai ter que ter alguma coisa aqui, né, com chaves para poder representar um conjunto. A pergunta que está sendo feita aqui é:
O conjunto formado pelos elementos 0 e 2 está contido no conjunto A? Uma dica para vocês. Quando perguntar se está contido, olhem as chaves externas aqui, ó. Tem a chave externa no 0, começa em 0, né? Tem os elementos 0 e 2. Tirem essa chave externa. O que tem aqui dentro são os elementos do conjunto. E são esses elementos que eu tenho que ver se estão no conjunto A. O 0 está no conjunto A? Tá, aqui. O 2 está no conjunto A? 2, não. Esse aqui não está no conjunto A. Então, esse conjunto não está contido no conjunto A. Isso aqui é falso. O 0 está lá, mas o número 2 não. Por isso que não está contido, tá bem? Então, a pergunta é, está contido? Não, não está contido. É falso. E esse daqui agora? Pertence. O conjunto menos 2, 0 pertence a... Como que eu penso no pertence? Penso como cópia, tá bem? Dentro do conjunto A, tem esse elemento escrito desse jeito, com essas chavinhas, com desse jeitinho aqui? Olha, aqui dentro não tem nenhum conjunto. Então, o menos 2, 0, esse conjuntinho, não pertence ao conjunto A. Tá bem? Ó, não tem. Gente, quando que ele pertenceria? Só para melhorar. Né? Eu estou dizendo aqui, ele não pertence porque não tem uma cópia. Quando que ele pertenceria? Se aqui dentro tivesse um elemento assim, ó, menos 2, 0, assim. Aí se perguntasse, esse elemento pertence a... Pertence, tem que ter a cópia. Tem esse cara, do jeitinho que ele está escrito, ele teria que estar escrito assim, olha, menos 2, 0, com essas chavinhas. Aí ele pertenceria, tá bem? Como não tem aqui dentro esse conjuntinho, do jeito que está escrito aqui, então ele não pertence, certo? Não pertence. A letra E. A letra E afirma que o 5 não pertence ao conjunto A. Isso é verdadeiro? Vamos olhar lá dentro do conjunto. Tem o número 5? Não, não tem. Então, verdade, ele não pertence ao conjunto A. O 5 não pertence. Tá certo? Letra F. O conjunto formado pelo menos 3 está contido em A? Como que eu olho contido? Olha nesse conjuntinho aqui que está perguntando. Tira os colchetes, as chaves. Quem que é o elemento desse conjunto? O menos 3. O menos 3 está dentro de A? Olha aqui o menos 3. Está. Então, está contido? Está. Se eu fosse pensar num conjunto, deixa eu apagar aqui, ó. Estou perguntando se esse conjunto está contido em A. Vejam que a gente conseguiria colocar aqui, ó, um conjuntinho. Por exemplo, se eu chamasse esse conjuntinho aqui de B. O conjuntinho com o menos 3 só. E o B está contido em A. O conjunto que tem apenas o número menos 3 está dentro do conjunto A. Por isso que esse conjunto está contido em A. Tá bem? E a letra G. Marcando aqui. A letra G pergunta se o conjunto formado por esses 3 elementos está contido em A. Para olhar se está contido, eu tenho que ver os elementos desse conjunto, se estão todos no conjunto A. Quem são os elementos desse conjunto? Ó, tira chaves. Tem que estar o menos 1 lá dentro, o menos 2 e o menos 3 para estar contido. Menos 1 está em A? Está, aqui. O menos 2 está aqui. E o menos 3? Menos 3 está aqui, olha. Então, nós conseguimos aqui ó, um conjunto com aqueles 3 elementos. E esse conjunto está contido em A. Então, esse aqui é verdadeiro. Vazio pertence a A? Eu quero aqui lembrar a diferença do vazio, do pertence para contido. Vou para a letra J já, só para fazer. Ó, aqui eu pergunto se pertence e aqui na letra J eu pergunto se está contido. O vazio é subconjunto de qualquer conjunto. O vazio está contido em A? Está. Contido em B, em C, em N, em qualquer conjunto que eu colocar aqui, vazio está contido. Agora a questão do pertence. Vazio pertence ao conjunto A?
Para ele pertencer, tem que ter uma cópia desse elemento dentro do conjunto A. Tem ali dentro? Dentro do conjunto A, tem um elemento escrito desse jeito aqui, vazio? Não. Tem o 0, tem o menos 3, menos 1, menos 4, 1, menos 2. Não tem um elemento aqui, ó, assim, escrito vazio. Aí ele pertenceria. Como não tem esse elemento escrito desse jeito, não tem essa cópia, então pertence? Não pertence. Isso daqui é falso. Ele só vai pertencer se tiver a cópia aqui dentro. Tem que estar escrito desse jeito aqui dentro. Contido, ele sempre está. Para pertencer, tem que estar escrito no conjunto, tá bem? O conjunto formado pelos elementos 1 e 2 está contido em A. Vamos ver aqui quem são os elementos do conjunto. Ó, chaves externas. Aqui, quem são os elementos? O número 1 e o número 2. O 1 está em A? 1 está. O 2 está em A? 2 não. Se não está, falso. Não está contido. Eu não consigo um conjunto formado com esses dois elementos que esteja aqui dentro de A. Olha, o 1 está aqui, mas o 2 não está. Então, esse conjunto não está contido. E para finalizar agora, eu pergunto se o conjunto do conjunto do 1 está contido em A. E agora que tem duas chaves aqui, como é que a gente pensa? Contido. Qual é o conjunto? O conjunto é a chavinha de fora. Ó, tá bem? Esse daqui é o conjunto. Quem é o elemento? O elemento é o que está dentro. Esse daqui. Então, tira essa chavinha aqui de fora. A pergunta que eu tenho que fazer é, dentro do conjunto A, tem esse elemento? Elemento. Dentro do conjunto A, tem o conjuntinho formado pelo número 1, escrito desse jeito? Não. Não tem nenhum elemento lá que tem chavinha. Então, não está contido. Esse aqui é falso. Tá bem? O que precisaria acontecer para essa sentença aqui ser verdadeira? O que precisaria acontecer? Vejam, se eu tivesse aqui dentro do conjunto A um outro elemento que fosse assim, ó, desse jeito, conjuntinho do 1, coloquei um elemento. Aí, se eu pergunto, o conjunto do 1 está contido no conjunto A? Tá bem? Esquecendo, eu estou olhando agora esse conjunto que eu coloquei esse elemento. Para estar contido, quem é o elemento do conjunto? A chave externa. O elemento do conjunto é esse, né? Tirando essa chavinha externa, olha, o elemento é esse. Tem esse cara dentro de A? Desse jeitinho? Tem, olha ele aqui. Aí estaria contido, tá bom? Então, essa é a diferença que a gente tem que ver do contido para o pertence. Sempre que for pertence, vocês já procuram a cópia. Se for contido, vocês tiram as chaves externas e olha se o elemento está dentro do conjunto, tá bem? Então, essa é a ideia para diferenciar pertence do contido. Muito bem. Um outro exercício agora envolvendo teoria dos conjuntos e diagrama de Venn é o seguinte. Dados dois conjuntos não vazios A e B, sabe-se que A unido com B é o conjunto formado pelos elementos menos 4, 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9. B menos A é o conjunto formado pelo 5 e pelo 2. E A inter B é o conjunto formado pelos números 7 e 9. Pede-se representar os conjuntos A e B em diagrama de Venn e descrever os elementos dos conjuntos A, B e A menos B. Então, vamos fazer uma leitura das informações que são dadas. Vejam que nós temos dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Então, eu vou fazer a representação no diagrama, interseção dos dois, porque eu já sei, olha, que tem interseção. Comecem escrevendo nesse diagrama de Venn as informações que são dadas. São duas informações por onde nós podemos começar, pela diferença ou pela interseção. O que significa B menos A ter os elementos 5 e 2? O conjunto B é vermelho, o conjunto A é azul. Onde está o conjunto B menos A?
B menos A é o conjunto B tirando os elementos de A. Então, vejam essa parte aqui, ó. Essa parte só tem o vermelho, não tem interseção com o preto. Então, essa parte que eu estou pintando é a parte do B menos A. Então, nessa parte aqui, tem o número 5 e tem o número 2. Eu já posso colocar esses dois elementos nessa parte do conjunto. E somente em B, não estão em A. Isso que significa estar em B menos A. Que outra informação que a gente tem? Na interseção de A com B, A e B tem os elementos 7 e 9. Onde que é a interseção? A parte comum, ó, vermelho com preto. Então, nessa região aqui comum aos dois, tem que ter o 7 e o 9. Tá aqui, 7 e 9. E aí, como é que eu termino de apresentar esses valores dos conjuntos? Nós representamos B menos A inter B. Aí nós temos que na união desses dois conjuntos tem que ter todos esses elementos. Mas vejam, nós já colocamos o 5, o 2, o 7 e o 9. Se unindo A com B tem que ter tudo isso daqui, e já tem essa parte aqui que é só de B e essa parte que é comum aos dois, quer dizer que o menos 4, o 0, o 1 e o 3 são elementos somente de A. Juntei somente os de A com o da interseção com somente de B, deu essa parte da união, esse conjunto união. Então, eu vou representar menos 4, 0, 1 e 3, onde? Nessa região que é somente do conjunto A. E aí, nós conseguimos descrever, distribuir melhor, né, todos os elementos dos conjuntos A e B aqui no diagrama de Venn. Com essa distribuição, agora a gente consegue dar resposta àquelas perguntas que foram feitas. Quem é o conjunto A? Vejam, o conjunto A, conjunto preto, tudo isso daqui. Quem está no conjunto A? Menos 4, 3, 0, 1, 9 e 7. Está aqui. Menos 4, 0, 1, 3, 7 e 9. A ordem não tem importância, tá? Vocês têm que descrever, colocar todos esses elementos, não importa a ordem, não precisa de repetição. Quem é o conjunto B? O conjunto B são os elementos que estão na parte vermelha. Olha aqui. 2, 5, 7 e 9. Esse é o conjunto B. Quem é o conjunto A menos B? A menos B são todos os elementos que estão em A e não estão em B. Então, são esses aqui. 0, 1, 3 e menos 4. Que está descrito aqui o conjunto A menos B. E o B menos A, 5 e 2 nós já tínhamos, né, por informação do exercício. Então, vejam que nessa representação de diagrama, a gente consegue, né, a descrição de todos os conjuntos e subconjuntos, né, interseção, união, nós conseguimos representar todos olhando esses dois diagramas, ou a representação em diagrama de Venn. Mais um exercício agora a respeito de inclusão e exclusão, princípio da inclusão e exclusão, que seriam aqueles probleminhas que envolvem teoria dos conjuntos. Um levantamento realizado com 36 alunos de uma turma constatou que 12 alunos acessam a internet no meio da semana, 25 acessam nos fins de semana e 5 não acessam a internet. Então, nós temos algumas informações ali. Perguntas. Quantos alunos acessam a internet durante toda a semana? E também, quantos acessam apenas nos finais de semana? Como é que nós podemos resolver esse problema? Primeira ideia, tirem as informações que são dadas no enunciado do problema. Então, vejam, nós temos um total de 36 alunos. Está aqui. Primeira informação. Segunda informação, fala assim, acessam nos finais de semana, 25. Acessam no meio da semana, 12. E não acessam a internet, 5. Eu vou pensar em fazer uma representação aqui em diagrama de Venn. Azul, os que acessam no final de semana. Vermelho, os que acessam no meio de semana. Fora um retângulo curvo aqui, né, que não é retângulo, essa região externa seria o conjunto universo de todos os que foram entrevistados. Nós temos que não acessam a internet 5, então aqui fora eu coloquei essas 5 pessoas que não acessam a internet, tá?
A pergunta é, quantos acessam durante toda a semana? Os que acessam durante toda a semana seriam os que acessam no final de semana e no meio de semana, ou seja, os que estão na interseção do conjunto azul com o conjunto vermelho. E nós não temos essa quantidade. Esse daqui é indeterminado, é isso que está perguntando. Mas aí nós temos a informação do fim de semana, 25. Percebam que os 25 que acessam no final de semana podem acessar no meio também. Tá bem? Acessam os que acessam. Não está falando que acessa somente no fim de semana. Acessam no fim de semana. Os que acessaram no meio e no fim de semana, acessaram no fim de semana. Então, eles estão contados aqui. Os que acessaram durante toda a semana, também acessaram no meio de semana. Então, essa quantidade foi contada 2 vezes, esse tanto da interseção. E é isso que a gente vai considerar agora para pensar na conta. Uma maneira prática de resolver esse problema vai ser o seguinte. Eu sei que o total são 36 pessoas. Se nós somarmos os 25 do fim de semana, mais os 12 que acessam no meio de semana, mais os 5 que acessam, que não acessam a internet, quanto que vai ser? 20, 30, 42. Opa, mais 42 é superior ao total de 36 pessoas entrevistadas. O que significa isso? Que nesses 42 estão contados 2 vezes a interseção, está contada a interseção. Então, se nós fizermos o 42 menos o total de 36, nós vamos ter a quantidade de 6 pessoas que foram contadas 2 vezes, que são exatamente essas pessoas aqui, olha, da interseção. Significa que x é igual a 6, tá bom? A quantidade da interseção são 6 pessoas. Então, nós temos aqui o número 6. Quantos acessam no final de semana? São 25? Então, nessa parte aqui, que é somente fim de semana, vai ser 25 menos 6, que é igual a 19. Quantos acessam no meio de semana? Não tinha 12 pessoas? Tudo meio de semana. Então, nessa parte aqui, somente no meio de semana, vão ser 12 pessoas, menos essas 6 da interseção, que vão ser 6 pessoas que acessam somente no meio de semana. E mais essas 5 aqui que não acessam a internet, que a gente já tinha de informação. Aí a pergunta, quantas pessoas acessam durante toda a semana? Toda a semana são essas 6 aqui, olha, que acessam tanto no final como no meio de semana. 6. Quantas acessam somente nos finais de semana? Os que acessam nos finais de semana são 25, mas somente no final de semana, 19. Tá? E se perguntasse quantas acessam somente no meio de semana? Seriam essas outras 6 aqui. Aí é somente meio de semana. Então, com isso, com a representação desse diagrama, a gente consegue dar resposta para essas perguntas que foram feitas. Bem? Mais um exercício desse tipo é um exercício de vestibular da UEL. O Instituto de Pesquisa entrevistou 1.000 indivíduos perguntando sobre sua rejeição aos partidos A e B. Verificou-se que 600 pessoas rejeitavam o partido A, 500 pessoas rejeitavam o partido B e 200 pessoas não rejeitavam nenhum partido. Determinar o número de pessoas que rejeitavam os 2 partidos e o número de pessoas que rejeitavam somente o partido B. O que a gente tem de informação? Olha aqui, total, 1.000 indivíduos entrevistados, né? Aí nós temos quantos rejeitavam A, quantos rejeitavam B e quantos não rejeitavam nenhum desses partidos. Vamos colocar as informações? 1.000 de total, 600 de A, 500 de B e 200 nenhum. Mesma ideia do exercício anterior. Quantas pessoas rejeitavam os 2, A e B? Não sei, então estou pensando aqui como uma quantidade X. Já sei que 200 rejeitavam nenhum, né? Quero saber quantos rejeitavam apenas A, apenas B e rejeitavam os 2. Se nós pensarmos nessas quantidades dadas, olha, 600 mais 500 mais 200, 600 mais 500 mais 200 vai ser quanto? 1.300, daria a soma, né?
Opa, mas 1.300 é superior ao total de 1.000 pessoas. Por quê? Porque essas 300 pessoas excedentes foram contadas duas vezes. Foram contadas tanto em A como em B. Ou seja, esses 300 excedentes é o que tem na interseção. Então, se fizermos 1.300 menos 1.000, nós temos que são 300 entrevistados que rejeitaram tanto A quanto B. Esse é o valor da interseção. E aí, se em A, no conjunto A, que é o azul, tinha 600, aqui já tem 300, 600 menos 300, somente em A tem 300 pessoas. Vejam que a soma, olha, dessas quantidades dá os 600 de A. No conjunto B não tem que ter 500? Aqui já tem 300, então somente em B, 200. 500 menos 300, 200. Olha, a soma aqui dá os 500 que rejeitaram B. E 200 rejeitaram, não aceitaram nenhum dos dois, né? Então, com essas informações aqui, a gente consegue dar resposta às perguntas. Quantas pessoas rejeitaram os dois partidos? 300 rejeitaram os dois. Quantas rejeitaram somente o partido B? 200 rejeitaram somente o B. Que informação mais que eu tenho? 300 rejeitaram somente o partido A. Tá bem? Então, a gente consegue tirar todas essas informações. Então, se, para esse tipo de problema, se é dado total, é dado quantidade de A, quantidade de B e de nenhum, somando o que excede o total é sempre a quantidade da interseção. Tá bem? E esse é o princípio da inclusão e exclusão. Se está sendo contado duas vezes, então ele vai exceder daí a quantidade total e a quantidade da interseção nós temos que descontar do total de A e do total de B para achar o somente de A, que seria aqui, e somente de B, que seria essa parte aqui, tá bom? Mais um exercício de probleminha aplicado à teoria dos conjuntos. Dos 650 alunos matriculados em uma escola de idiomas, sabe-se que 420 cursam inglês, 134 cursam espanhol e 60 cursam inglês e espanhol. Pergunta-se quantos não cursam inglês nem espanhol, quantos cursam somente inglês, quantos cursam apenas inglês ou apenas espanhol. Qualquer tipo de resposta fica mais fácil se a gente fizer um diagrama, tá bem? Se nós representarmos esses conjuntos aqui por meio de diagrama e fizermos a distribuição desses valores da forma adequada, aí a gente vai conseguir responder a qualquer uma dessas perguntas que é feita. Então, vejam, aqui fala de pessoas que cursam inglês ou espanhol. Então, são dois conjuntos. E tem interseção, olha, inglês e espanhol. Então, eu vou representar o conjunto I dos que cursam inglês, E dos que cursam espanhol, e essa região externa seria considerando o total de 650 pessoas, né, que estão matriculadas na escola. Que informação que a gente tem, ou que informações? 420 estudam inglês, 134 estudam espanhol, não fala que é somente espanhol, ou 420 somente inglês. Estudam inglês, podem estudar outros idiomas também, tá? E aí tem a informação que 60 estudam inglês e espanhol. O que significa o E na teoria dos conjuntos associado com a lógica matemática? Interseção. Então, inglês e espanhol, interseção, olha aqui, já coloquei 60, tá bem? Se 420 estudam inglês, que é o conjunto azul, aqui eu já tenho 60 no conjunto azul, então nessa parte que é somente dos que estudam inglês, que conta que eu tenho que fazer? 420 menos 60. O resultado dessa operação aqui vai dar os que estudam somente inglês. Quantos estudam espanhol? 134. Espanhol é o conjunto vermelho, mas vejam que no vermelho já tem 60. Então, nessa parte aqui que é só vermelho, vai ser 134 menos 60. Esse tanto são os que estudam apenas espanhol. Fazendo a conta, olha, 420 menos 60 dá 360 e 134 menos 60, 74. Então, nós temos essas quantidades distribuídas. Vejam, ó, 360 mais 60, 420.
60 mais 74, 134. Então tá ok. No E tem 134, no I tem 420. E nos dois tem 60. Tá tudo bem distribuído. E aí, o que a gente tem de informação adicional que não foi usada? Tem um total de 650 alunos. Se nós somarmos 360 com 60 com 64, olha, fazendo essa conta, dá 494. 650 menos 494 são 156 que estão aqui fora, que não estudam nem inglês nem espanhol, estudam outras línguas. Tá? Então, tem 156 pessoas que estudam outras línguas. Aí as respostas. Quantos não cursam inglês nem espanhol? Aqueles que estão ali fora, 156. Quantos cursam somente inglês? Olha lá no diagrama inglês. Somente inglês, 360. Está aqui. 360 estudantes. Quantos cursam apenas inglês ou apenas espanhol? O é o quê? União, juntar. Apenas inglês, 360. Apenas espanhol, 74. Esse ou esse, soma. 360 mais 74 são 434 pessoas que fazem apenas inglês ou apenas espanhol. Viram? Então, com o diagrama, a gente consegue dar respostas a várias questões que podem ser elaboradas, né, para esse tipo de exercício, certo? Então, o diagrama ajuda bastante. Muito bem, aí para finalizar, eu tinha deixado numa outra aula para vocês a sugestão, né, para que vocês considerassem dois tipos de conjunto e descrevessem o que seria a união, a interseção, a diferença desses conjuntos e dessem alguns exemplos. Aí eu gostaria de resolver esse exercício que eu fiz a proposta. O conjunto A é formado por todos os X, tal que X é a palavra da língua portuguesa que começa com a letra G. Ou seja, todas as palavras que começam com G, da língua portuguesa, né? Conjunto B. Todas as palavras da língua portuguesa que terminam com a letra A estão aqui no conjunto B. Eu quero exemplos de elementos desses conjuntos. Exemplos de elementos do conjunto A. Qualquer palavra que comece com G, gota, grama, grampeador, todos esses elementos, olha lá, pertencem a A, pertencem, estão em A. Conjunto B, algumas palavras de B. Girafa, máscara, caneta. Não me interessa com que letra começa, me interessa com qual letra termina. Tem que terminar com A. Aí, aqui pertence a B, desculpa, tá? Não ao conjunto A, não, porque não começa com G, né? Então, caneta pertence ao conjunto B. Ok, alguns exemplos. O que é o conjunto união? Eu quero descrever, fazer a descrição pela característica desse conjunto união. União, vocês lembram que é juntar ou elementos que estão em A ou estão em B. Então, vão ser todos os X, tal que X é a palavra da língua portuguesa que começa com a letra G, seria de A, ou termina com a letra A, que seriam os elementos de B. Então, para representar o conjunto união, olha, coloquei conjunto A, conjunto B, eles têm interseção. O universo seriam todas as palavras do dicionário. Então, a gente tem, por exemplo, que gelo pertence à união, porque está no conjunto A. Panela está na união, porque está aqui no conjunto B somente, né? Goma está na união, porque está tanto em A quanto em B. Por que goma está na união? Porque começa com G e termina com A. E vejam que, por exemplo, a palavra software não pertence à união, porque nem começa com G e nem termina com A. É uma palavra do dicionário que fica aqui, ó, no complementar, fica fora, né, da união. E agora o conjunto interseção. Como é que a gente pode descrever esse conjunto pela característica? Interseção tem a ver com o conectivo E. Então, no conjunto interseção de A com B, vão estar todas as palavras da língua portuguesa que começam com a letra G e terminam com a letra A. Estão em A e estão em B. Começam com G e terminam com A.
Então, olha, na interseção de A com B, é apenas essa parte que eu pintei aqui de azul. Nessa parte tem as palavras que começam com G e terminam com A. Goma, por exemplo, está na interseção. Girafa está na interseção, porque começa com G e termina com A. O que é o conjunto A menos B? Conjunto diferença. São todos os elementos de A que não estão em B. Então, vão ser todas as palavras da língua portuguesa que começam com a letra G, isso é estar em A, e não terminam com a letra, que começam com a letra G, desculpa, e não terminam com a letra A. Isso significa não estar no conjunto B. Então, vejam que a diferença, olha, representando aqui conjunto A e conjunto B, conjunto A menos B, essa parte pintada de rosa, são todas as palavras que começam com G, mas não pode terminar com A, porque não pode estar nessa parte do conjunto B. Então, gato, pertence à diferença? Pertence, porque começa com G, mas não termina com A. Grite, também, começa com G, não termina com A, então não está no conjunto B. Está em A, mas não está em B, por isso que ele está na diferença, A menos B. E o conjunto B menos A? São todos os elementos que estão em B e não estão em A. Então, são todas as palavras da língua portuguesa que terminam com a letra A e não começam com a letra G. Não pode começar com a letra G, porque não pode estar no conjunto A. Vejam que fazendo o desenho, a representação em diagrama que eu pedi também, né? Conjunto A, conjunto B. O que é o conjunto B menos A? Somente os elementos de B que não estão no conjunto A. Então, essa parte pintada aqui, olha, destacada. A palavra mosca está em B menos A? Está. Por quê? Termina com A, mas não pode começar com G. Ok. Rápida está em B menos A? Está. Porque termina com A e não começa com a letra G. Então, ela também é uma palavra aqui de B menos A. Bom, com isso, concluo os exercícios que eu queria trabalhar com vocês, né? Tanto de lógica matemática como de teoria dos conjuntos. Eu espero que com essa resolução vocês possam ter compreendido um pouquinho melhor a forma, né, de trabalhar, seja com os probleminhas que envolvem teoria dos conjuntos, seja com a questão do pertence, do contido, vocês consigam identificar, né, como que eu verifico cada um dos símbolos, se o elemento vai pertencer ou se o conjunto vai estar contido no outro, e a descrição, né, ou transcrição de sentenças da língua portuguesa para a lógica matemática, e a questão das equivalências, de condicional com sua contrapositiva, por exemplo. Eram esses conceitos que eu gostaria de retomar aqui com vocês, porque eu percebi, né, pela retomada de exercícios que tinha ficado alguma dificuldade, e eu espero ter contribuído. Pessoal, bom estudo para vocês e até uma próxima. Tchau!